a professora doutora Ana Garcia, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a professora doutora Marta Fernandes, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e a professora doutora Débora Gaspar, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Por gentileza, Tainá, a palavra é sua. Obrigada, Maria Raquel. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Sejam muito bem-vindos ao Sexta ENEP. Para quem começa a nos acompanhar a partir de agora, gostaria de agradecer de modo especial as nossas palestrantes aqui dessa mesa por terem aceitado o convite. Desde a sua primeira edição, a ENEP é uma iniciativa dos estudantes do Programa de Economia Política Internacional da UFRJ, e a organização conta também com a dispensável participação da coordenação e dos professores do programa, às quais a gente também registra os nossos agradecimentos. Sem mais delongas, eu gostaria de começar apresentando a nossa primeira palestrante, a professora doutora Ana Garcia. Ana Garcia é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC-Rio, doutorou-se em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, é membro do Conselho Editorial da Socialist Register, no Canadá, e pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Relações Internacionais, LIERE, da Rural. Seus principais temas de pesquisa são teoria crítica, Gramsci, hegemonia, imperialismo, empresas multinacionais e relações sul-sul. Professora Ana, por favor, a palavra é sua. Bem, muito boa tarde a todos e todas. Tainá, agradeço a apresentação. Prazer estar aqui com vocês. Também com a minha querida amiga Débora, minha querida amiga Marta. Me sinto quase em casa, apesar de não ter estudado aqui. Venho com frequência e venho sempre ao ENEP, vejo aqui meus colegas, amigos. E agradeço muito, né, sempre o convite de poder estar dialogando aqui com vocês sobre várias discussões na nossa área, né, de economia política internacional, que se estabelece, né, cada vez mais, de forma mais consistente no Brasil. Eu fico muito feliz, né, de ter feito parte da ABRE, sob a presidência da Marta, agora Débora assumindo também a área temática, de ter ajudado, né, assim como vários que estão aqui, na construção dessa área aqui no Brasil, em diálogo com o internacional, com a América Latina, etc. Bem, rapidamente, quer dizer, eu tenho falado muito sobre o BRICS, esse ano foi muito intenso, né? Eu e Marta tivemos aí o primeiro semestre desse ano, para quem teve Tainá também, né, envolvido aí na agenda do BRICS, foi enlouquecedor. Mas queria começar brevemente, e aí já peço desculpas, quem já me ouviu, acabo me repetindo um pouco, mas eu tenho proposto uma metodologia de análise, né, dos BRICS que vai pensar um pouco para além da geopolítica, mas minha ideia era começar aqui usando um pouco essa ideia dos sintomas mórbidos, né? Já está um pouco lugar comum, né? A frase do Gramsci, né? O velho morreu, né? E o novo ainda não nasceu. Mas eu queria resgatar o Gramsci, talvez todos já saibam, né? Um militante do Partido Comunista Italiano nos anos 20 e 30, que viveu a ascensão do fascismo e viveu o período entre guerras precisamente na transição de hegemonia entre Inglaterra e Estados Unidos, né? E isso é muito importante, ele é muito marcado. A gente conhece o Gramsci pelas questões culturais ou de hegemonia, muito pouco. Ele usa muitos termos militares, isso é muito interessante nos cadernos do cárcere, notas sobre Maquiavel, várias notas, ele vai usando termos militares, essa noção de guerra de posições, guerra de movimento, que também ficou famoso, né, na frase lá sobre a sociedade civil gelatinosa na Rússia, enquanto ela seria sólida no Ocidente, portanto, o golpe de Estado, né, a guerra de posição não surtiria o mesmo efeito do que surtiu na Revolução Russa. Mas é muito importante pensar também o Gramsci sob essa ótica do período de transição hegemônica, né, em que o velho mundo, né, sob a hegemonia do livre comércio, o imperialismo do livre comércio inglês, estava em ruínas,
né, foi o período pós também, aí depois de 29, né, depois do período que ele foi preso, sobre os efeitos brutais da crise, né, da crise financeira de 29, e que levam, né, à ascensão do nazismo, do nazifascismo na Alemanha e do fascismo na Itália. E o Gramsci vai falar prioritariamente sobre crise de autoridade. Por que isso é importante, né? Porque o Gramsci pensava a hegemonia não apenas nos termos da dominação militar e econômica, mas nos termos da liderança moral e intelectual da sociedade, portanto também do sistema internacional, tá? A liderança moral e intelectual tornava o grupo dominante não apenas dominante, mas também dirigente, capaz de liderar, né, e conduzir, portanto, um processo, né, de hegemonia que torna os interesses particulares daquele grupo dominante interesses universais, como se fosse interesse de todos, mas na verdade que resguardam o interesse do grupo dominante, tá? Essa é a noção de hegemonia que o Gramsci traz, que está em crise, que está em absoluta crise naquele momento. E, portanto, a classe, essa ideia, né, dele, a classe dominante, ela perde consenso, ele fala isso na nota, ela perde consenso, ou seja, ela não é mais dirigente, é apenas dominante, e usa, portanto, a força coercitiva para tentar dominar as massas que já não aderem às ideologias tradicionais. O Gramsci vai dizer, as massas se destacam das ideologias tradicionais e não acreditam mais naquilo que outrora acreditavam. A gente está falando, portanto, de normas, valores, ideias, ideologias, tá? E é justamente, ele vai dizer, a crise de autoridade é justamente no fato de que o velho morre e o novo ainda não pode nascer, e aí nesse interregno verificam-se os fenômenos patológicos, essa é a tradução para o português, né, os mórbidos. Essa nota no Selections of Prisons Notebook em inglês, que é usado muito na área de RI, chama-se Crisis of Authority, né, exatamente esse termo, e no que o Carlos Nelson Coutinho traduziu aqui na editora da UFRJ, é mais uma nota sobre a onda do materialismo, tá? Bem, estou trazendo isso para dizer que é exatamente esse momento, né, que a gente vive, de exercício da força, de crises de ideologia, de crises de descolamento entre dirigentes e massas, né? No Gramsci também essa ideia do cesarismo, né, quando o grupo A e o grupo B não se entendem, uma solução C emerge, né? É o cesarismo, é o César, né? Que ele pode ser tanto progressista quanto reacionário, né? Aí a gente tem os nossos... Ah, você botou ali? Tá bom, então. Gente, é só texto mesmo. Eu acho até vergonhoso colocar PowerPoint quando a gente não tem gráfico, tá? Mas eu queria resgatar... Ah, que legal. Tá bom, eu queria resgatar essa nota do Gramsci para trazer, e no final eu vou tentar não falar meia hora, que é um absurdo, né, falar tanto. Mas trazer um pouco de volta essa ideia de que nós estamos diante, né, de uma crise de autoridade, de uma crise de liderança moral e intelectual do sistema internacional, tá? E essa crise de liderança moral e intelectual se revela pelas guerras, pelo genocídio, pela ascensão da extrema-direita e a crise de valores, né, que nós tínhamos como humanitários, né? O genocídio em curso em Gaza é a absoluta ruptura de qualquer tipo de ética possível, né? Eu brinco, eu tenho repetido isso muitas vezes, quando eu vi a foto do G7 reunido no Canadá, lá foi por maio, né, desse ano, Israel atacando o Irã, né, e o presidente alemão dizendo, estão fazendo o trabalho sujo por nós. Quando me deu uma crise, eu falei, eu não aguento mais, assim, é insuportável, né? Aí, nesse momento, eu entrei em contato com o meu amigo lá na Secretaria da Presidência, eu falei, o BRICS não vai fazer uma nota? Cadê a nota? Você tem que ter uma nota. Não é possível que a gente não consiga, né, responder a esse horror que a gente está vivendo,
E aí, obviamente, isso vai se expressar no cesarismo trumpista e etc. Mas eu queria trazer, aí quem já me escutou, já viu esse slide meu, que eu vou acrescentando, né? Esses 17 anos de trajetória dos BRICS que eu acompanho, né, desde esse início, ele vai revelando o que eu venho hoje analisando do grupo, que é um percurso, né, de um grupo que surge no contexto da crise financeira internacional de 2008. O Jim O'Neill, né, apontou em 2001, tá certo, isso não é, o grupo BRICS ele não é criado a partir do Goldman Sachs, né, é uma ideia que sai dali, mas ele se torna efetivamente um grupo com alguma, né, interlocução, alguma plataforma de cooperação comum, no contexto da crise financeira de 2008, né, cujo epicentro, todos sabem, foi nos Estados Unidos. Há uma coincidência, estava no G20 agora, semana passada, observando isso, uma coincidência temporal cronológica, né, entre também a ascensão do G20 a um grupo de líderes, também nesse contexto da crise, e a própria criação do BRICS, a primeira cúpula, né, do BRICS em 2009, e um certo acompanhamento, uma evolução conjunta, né, entre G20 e BRICS, numa agenda inicial, e esse é o meu ponto, que é uma agenda reformista. Eu me lembro muito bem, quando lá atrás, em 2010, né, e a contra-hegemonia, e agora surgiu, falo, peraí, né, é um BRICS que surge com uma agenda de reforma das instituições de Bretton Woods, apontando particularmente para o Fundo Monetário Internacional, dizendo o seguinte: nós queremos um lugar à mesa, nós queremos nos sentar à mesa para... já só faltam 10 minutos? Tá, é isso? Você falou meia hora? É 20? Tá, mas eu vou acelerar. Nós não queremos criar uma outra instituição, nem sequer o BRICS pautava, como ainda hoje não pauta, as mudanças nas regras e normas das políticas de empréstimo do fundo. Observem isso, eu falei isso também semana passada. O que se reivindicava era uma reforma da governança do Fundo Monetário para que esses países cujas economias cresciam a altas taxas na década de 2010 tivessem a representação adequada. Portanto, é uma reforma das cotas do fundo para mais poder de votação, isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas ainda não foi, uma mudança radical, uma outra instituição, o fim da UFMI, que nos oprimiu tanto aqui no Brasil, nos anos 80 e 90, não é? E nem era também, e também continua não sendo, uma reivindicação por mudanças da política de empréstimos dos fundos. As sobretaxas sobre as taxas de juros dos SAs, a canalização dos SAs para os países em desenvolvimento, um conjunto de mudanças possíveis que já estão pautadas, né? Mas que não estão na pauta dos BRICS naquele momento e continuam não estando hoje. Quem lê a declaração sobre reforma do FMI agora de julho de 2025 não está. Quero reforçar isso. É uma agenda reformista. O que acontece de mudança, tá? E aí eu vou fazendo essa evoluçãozinha aqui até aponto lá o ano de 2014. O mundo vai mudando. A crise de hegemonia, a crise de autoridade, para usar o termo gramsciano, ela começa a escalar a partir da crise de 2008. Né? Essa crise ela é um reflexo da crise do neoliberalismo, da crise da globalização neoliberal, e é o início, não é o começo de tudo, obviamente já estavam lá, né, desde os anos 70, 80, mas é o início de uma reorganização da extrema-direita internacional que vai levar ao Brexit em 2016 e posteriormente a tudo que a gente vê hoje. Né? Mas o que acontece? A reforma do fundo não é feita, tá? Vai haver uma reforma do fundo muito tímida em 2015 e que ainda os americanos detêm o poder de veto. Essa reforma deu um pouquinho mais de voto para a China e para alguns outros, mas tira voto, por exemplo, da África do Sul, que já era membro permanente do BRICS. E na medida em que o fundo não é reformado, e a gente hoje acho que tem muita clareza sobre isso, os americanos e os europeus não vão reformar. Não vão. Isso a gente pode esquecer. A gente está realmente diante de uma
de uma via que a gente tem que mudar tudo mesmo. Não vai haver reforma do Fundo Monetário Internacional para o nosso lado, digamos assim, para o lado dos países em desenvolvimento, para o lado do sul global. Não vai. Né? Não houve, minha visão é que não vai haver. E os BRICS, então, a partir de 2014, vão começar um período de inflexão. É o período em que o grupo cria as suas próprias instituições, com várias deficiências, com muitas insuficiências, eu diria, mas é um período que o grupo vai dizer, opa, vamos começar então a criar, né, a nossa instituição financeira, que é o novo Banco de Desenvolvimento, e tentar, pelo menos, esboçar um arranjo de contingente de reservas que ainda está muito atrelado ao regimento do Fundo Monetário, está por tratado, né? Não é uma invenção de alguém. No tratado do arranjo contingencial de reservas, ele atrela, né, depois de 30% de empréstimos, a supervisão do FMI, porque o BRICS não tem capacidade supervisionária da rede de segurança financeira global. Também é o ano em que a Rússia ocupa a Crimeia. Isso é um momento chave de inflexão da conjuntura internacional. A Rússia é expulsa do então G8, que ela tinha sido incorporada com o fim da Guerra Fria, o G8 volta a ser G7, e a Europa começa a sancionar a Rússia neste momento, em 2014, não foi em 2022, tá? E aí, nos 2 anos seguintes, o mundo vai mostrar essa reconfiguração, né? A eleição do Trump em 2016 para início do primeiro mandato de 2017 vai se voltar totalmente à contenção da China, né? E essa contenção da China, ela não é comercial apenas, ela é uma contenção tecnológica, né? Os Estados Unidos vão conseguir, nos anos seguintes, que todos os seus aliados, Austrália, Canadá, Europa, Japão, comecem a cercear e a proibir a expansão de tecnologias chinesas, em particular a fusão e aquisição de empresas tecnologicamente sensíveis por empresas chinesas com a justificativa da segurança nacional. Tá? Essa é a chave, tá, desse momento. A contenção da Rússia, o SWIFT, a questão do dólar, vem depois. A virada, que eu digo que é a virada geopolítica do BRICS, na minha leitura, vem da contenção tecnológica da China. E aí eu brinco, né, que a gente passa por um momento entre 2014 e 2022, que é um período que o BRICS saiu de moda, que a moda era a China. Só se estudava a China. Isabela está aqui, ela vai saber bem disso. Todos os interesses se voltaram para a China, sejam interesses assim como vocês, né, de pesquisa, etc., seja o interesse de financiamento. Né? E a gente pedia financiamento para pesquisa, ninguém se interessava pelo BRICS. O BRICS eu recebi recusa de revista no parecer cego, né? Para mim que dizia que é isso, né? Que isso não interessa, BRICS não interessa a ninguém, só interessa a Rússia. Assim, coisas assim do arco da velha. E depois isso virou completamente de novo e hoje o BRICS está no holofote, né? Que eu entendo, né? Que essa contenção da China, posteriormente, a ascensão da extrema-direita e a polarização internacional que se acirra com a pandemia, e a invasão da Ucrânia pela Rússia selam essa virada geopolítica dos BRICS. O BRICS passa a ser um grupo de natureza geopolítica mais evidente e deixa um pouco para trás a natureza mais reformista da sua criação, do seu início, da sua articulação. E aí, a partir de 22, quando começa a se discutir a expansão, é importante observar que a expansão sempre teve no radar, né, mais ou menos, ali da China. A Marta me substituiu à época lá na direção do BPC, mas eu estava tudo online, infelizmente, na presidência chinesa, né, do BRICS em 2022, participando, né, dos eventos e dos fóruns, e me chamou muita atenção. Era impressionante o número de países que participavam como observadores ou como convidados, né? E o que mais me chamou a atenção foi a Argentina nesse momento. O governo do Fernando estava assim, muito voltado para a inserção no BRICS, porque a Argentina, vocês devem saber, né, ficou absolutamente
cerceada, né, no mercado financeiro internacional depois do default, não tinha acesso ao crédito. Se não fosse a China, a Argentina estaria numa situação muito pior, né? Então, isso já já era internamente, né, na presidência chinesa muito importante. E aí, ao assumir a presidência em 2023, a África do Sul leva adiante essa agenda, né? E aí, eu acho que isso sela, finalmente, essa virada geopolítica do BRICS com a expansão e o debate, ainda muito incipiente, apesar das várias iniciativas de aumento do uso de moedas locais. Então, eu tenho mais, eu acho que 2 minutos, eu obviamente não vou conseguir passar. Eu tenho falado isso várias vezes, né? Eu tenho buscado uma metodologia de análise dos BRICS em 3 dimensões. A dimensão geopolítica, essa primeira, né, que é muito próxima da dimensão realista, vocês aqui no PEP trabalham muito nessa abordagem, que é a disputa de poder, né, o acúmulo de poder material, tecnológico, militar entre os Estados nacionais, tomando os Estados nacionais como os atores centrais do sistema internacional, sem uma análise de classe, que desde o olhar marxista a gente procura trazer, tá? Então, essa perspectiva, que eu chamo do olhar desde cima do sistema internacional, se confunde com o olhar geopolítico, mas ele não é o único. E eu procuro dizer que essas 3 dimensões precisam ser vistas em conjunto. Uma segunda dimensão, que eu digo que para os lados é a relação intra-BRICS, e nessa dimensão você vai ter as várias iniciativas de convergência, as iniciativas de cooperação, as instituições comuns, mas também o claro sobrepeso que a China tem dentro do bloco. A China exerce um poder econômico muito relevante em termos de comércio, de investimentos e também de financiamento. E aí a gente vai ver algumas tensões e algumas assimetrias. E o que eu chamo do olhar bottom-up, né, desde baixo, é a compreensão da relação entre os países dos BRICS com outros países do sul global. Nessa dimensão, pessoal, as pessoas às vezes tem um wishful thinking, né? O BRICS na África, o BRICS na América Latina. Não há relação coesa. Não há assim, uma política, uma agenda do BRICS para a África. Não existe. Existem as agendas bilaterais, tá? De cada um dos países, forte. Índia, a relação da Índia com os países africanos é fortíssima. A relação da Rússia com os países africanos é muito sólida e muito antiga. A relação da China é muito conhecida e daí por diante, com a América Latina é um pouco menos. E nesse olhar bottom-up, eu trago também a dimensão dos territórios, das lutas sociais, a dimensão das lutas frente e contra projetos extrativistas, que no âmbito dos BRICS também vão acontecer. As grandes empresas dos BRICS de mineração, de petróleo, de diamantes, a gente vê isso muito recorrente na África, em alguns países da América Latina também, vão causar as mesmas reconfigurações e os mesmos impactos nos territórios onde atuam. E aí, se você vai conversar com comunidades, trabalhadores afetados, a gente vai escutar que é um pouco mais do mesmo. Eu não vou, então, obviamente, ter tempo de entrar, né, mas essa dimensão da disputa no sistema internacional, desde um olhar mais da geopolítica, que eu já falei bastante, essa dimensão intra-BRICS, né, a dimensão da cooperação, aí depois eu posso falar um pouco do ARC, que está no papel ainda, mas também as tensões internas, né? Aí, para quem acompanha o BRICS há muitos anos, né, vivenciou as disputas entre Índia e China, etc., e hoje eu acho que a gente está diante de só um aspecto aqui, tá? Diante de 2 questões que eu acho importantes. A primeira é que esse ano o Brasil colocou como uma das prioridades da presidência a dimensão institucional do BRICS. Isso é muito importante. Por quê? Porque o BRICS saiu de um grupo de 5 para um grupo de 10 e tudo é decidido na base do consenso. Ou seja, é muito mais desafiador e é muito mais difícil encontrar uma ação conjunta, uma plataforma comum entre países que têm, obviamente, interesses muito diversos, né, muito diferentes. E um outro assunto que vai vir, na minha leitura, nos próximos anos à tona, vai ser a dimensão do endividamento, em particular porque Etiópia e Egito são países altamente endividados frente à China. A China busca não trazer o tema da dívida para a dimensão multilateral, ela procura levar isso para o bilateral para poder ter margem de barganha, né? No bilateral, ela só aceita negociar
no G20, porque ela traz o Clube de Paris para a mesa, obviamente, isso é super relevante, tá? Mas essa é uma dimensão que pode vir a criar tensões dentro do BRICS. E a última dimensão é essa, que eu chamo de bottom-up, que são as parcerias com o Sul Global, que evidentemente aumentam o poder de barganha dos países em desenvolvimento, né, poder tomar um empréstimo da China, não ficar submetido ao Banco Mundial, ao FMI, ou aos países europeus, é extremamente relevante, mas há essas contradições, como eu disse, e essas contradições não é invenção de ONG, que eu já escutei muito isso, tá? Quem trabalha com atingido nos territórios sabe muito bem, tá? Eu já trabalhei com atingidos pela Vale em Moçambique, com atingidos pela Vale aqui na América Latina. Quem trabalha no âmbito do petróleo, os gasodutos e os megaprojetos de infraestrutura têm muito impacto. E, claro, óbvio que é importante você ter integração dos territórios, você ter ferrovias, rodovias, integração com os portos. É claro que é relevante você ter outros players na mesa e não estar submetido apenas aos europeus, aos americanos, ao FMI, mas nós, enquanto povos, classes no Sul Global, temos que demandar outros termos dos nossos parceiros do BRICS. É por isso que eu trago esse tema aqui. Não é conversa da ONG americana, como eu já escutei de alguns, querendo dividir o BRICS. É conversa de classes trabalhadoras que precisam de um outro modelo de desenvolvimento para o seu bem-estar, para o seu modo de vida. Tá? E aí é óbvio que, né, nesse campo você vai ter algumas das contradições. Eu faço aqui uma análise que obviamente não é para ser lida aqui na letrinha, né, das presidências, mas é para encerrar rapidamente, tá? A presidência brasileira, entregou, não entregou, papapá. A presidência brasileira fez uma redução imensa da agenda que veio da Rússia. A agenda veio da Rússia na nossa área, né, na nossa área econômica financeira. Veio muito ambiciosa, tá? Com muitas propostas que precisavam ser tomadas a sério, vou dizer assim, pela presidência brasileira. A presidência brasileira recuou por várias razões, que talvez nem todas estejam ainda claras aqui. A minha análise é que a presidência brasileira retornou à agenda original da reforma, né, da reforma do Fundo Monetário, lançou uma declaração nesses termos, né, incorporou a Indonésia, que é um parceiro que faz o meio de campo entre Oriente e Ocidente como o Brasil. Acho que isso foi muito positivo, mas efetivamente não entregou aquilo que poderia ser feito se tivesse não apenas mais tempo, porque reduziu muito tempo, mas eu acho também que mais coragem, tá? Coragem de enfrentar um governo Trump que, né, ali era uma incógnita, como seria hoje a gente sabe, mas coragem de enfrentar também setores mais conservadores aqui do nosso governo, internos ao nosso governo. Era uma presidência que assumiu muito da linguagem do G20, e isso foi traduzido numa declaração muito tímida sobre a tributação do BRICS, mas foi a primeira declaração. Uma declaração que eu julgo ser tímida sobre a FMI, que também foca só nas cotas, que é muito já, mas não é tudo. E uma declaração sobre finanças climáticas, que é muito próxima à agenda do G20, que é a agenda de parceria público-privado, Blended Finance, fundos financeiros, aquilo que um campo amplo aí da crítica, né, do financiamento climático vem apontando como problemático. Iniciativas como compensações bancárias e mecanismos de uso de moedas locais, muito, na verdade, nada, praticamente, né? O estudo disso, o seminário, assim, a iniciativa de criação de um BRICS Resseguros. O governo brasileiro faz um seminário para estudar aquilo. Quer dizer, entregou muito pouco, mas um dos pontos que eu acho mais importantes trazer é a falta de avanço do arranjo contingencial de reservas, tá? Esse é um mecanismo intra-BRICS necessário para o financiamento dos países em desenvolvimento, que poderia ajudar a tirar os países do FMI, a África do Sul está no FMI, a Etiópia está no FMI, Egito está no FMI e outros, e isso não é feito. Há aí a perspectiva de revisitar o tratado para precisamente consertar vários dos seus problemas, incluindo o aumento de uso de moedas locais, mas isso não saiu do papel. E aí, então, eu concluo, já passando aí do meu tempo, sobre essa crise de hegemonia, né? Os sintomas mórbidos, essa ideia, portanto, de uma crise de liderança moral e intelectual.
nesse contexto, né, de incertezas, eu acho que é muito importante para nós, desde a academia, né, nós não estamos aí na ponta da política, mas refletir sobre como a gente consegue ir além dessas visões dicotômicas, inserir as análises de classe das lutas sociais nas relações interestatais, buscar ir além da visão norte-sul simples. Tá? Essa visão norte-sul simples ela é muito relevante, mas a gente precisa dar conteúdo ao Sul Global para que esse Sul Global seja efetivamente progressista na direção das classes trabalhadoras, transferência de tecnologia sul-sul é o que a gente precisa, investimento nas áreas que são prioritárias para as nossas populações e não apenas para as nossas elites. Tá? Então, o BRICS ele é um espaço multilateral extremamente relevante, ele segue sendo fundamental para o Sul Global, mas ele por si só, e só por ser Sul Global, ainda não é suficiente desde o ponto de vista das lutas sociais e das classes. Nós precisamos, como classes trabalhadoras do Sul Global, ajudar a empurrar o BRICS nessa direção, e isso eu acho que é uma grande tarefa. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana, pela exposição muito elucidativa. Gostaria de passar agora imediatamente para a professora doutora Marta Fernandes, que é professora da PUC-Rio, doutorou-se em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC, com período sanduíche na Universidade de St. Andrews, é diretora do BRICS Policy Center, vinculada à PUC-Rio. Suas pesquisas versam principalmente sobre teoria das relações internacionais, estudos pós-coloniais e decoloniais, estética, relações raciais e de gênero, sul global e governança global. Por favor, professora Marta, você tem a palavra. Tá. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Agradeço muito a Tainá, a Isabela, enfim, é um prazer estar aqui hoje. E para pegar o gancho com o título, né, do seminário de hoje, eu também vou começar pela famosa frase do Gramsci, né? Eu tenho começado por ela, inclusive, a gente deu o nome do seminário da Associação Brasileira de Relações Internacionais há alguns anos atrás, poucos anos. Do velho está morrendo, mas o novo ainda não nasceu, está sendo gestado. Então, eu acho que a gente pode trabalhar com essa visualidade de um velho moribundo e um novo que ainda está em gestação. E nesse período, como diz o Gramsci, nesse interregno, é aí que surgem, como já colocou a Ana, as patologias, os monstros. E, de alguma forma, a gente está vendo isso claramente. Se a gente for olhar para o governo Trump, para esse, não que o primeiro tivesse sido ótimo, mas para esse segundo mandato, a gente está vendo claramente o governo Trump recorrendo cada vez mais a uma política unilateralista, que vem passando a margem e, na verdade, saindo dos principais arranjos multilaterais, então, negligenciando a OMC, a Organização Mundial de Saúde, o Acordo de Paris, etc. Nós lá do BRICS Policy Center, a gente se desdobrou agora para estar uma parte lá no T20, que é o grupo de engajamento dos think tanks do G20, outra parte na COP30, inclusive a Ana também foi lá para a África do Sul. Enquanto isso, os Estados Unidos boicotaram ambos, tanto o G20 quanto a COP30. Então, o que a gente está assistindo, de alguma forma, é essa política cada vez mais unilateral, práticas de bullying abertas,
né, e aquilo que a gente chama, no campo das relações internacionais, uma política externa realista, né, em que o poder subverte o direito, né, em que práticas unilaterais substituem, né, esses arranjos multilaterais, né, e o que a gente, né, pode pensar, de alguma forma, né, a gente tem, como a própria Ana falou, né, uma crise, né, de hegemonia, que é uma crise, né, de autoridade, né, e a gente está, de alguma forma, se remetendo a esse período, né, como um período caótico, né, o período dos monstros. E eu tenho pensado muito até que ponto, né, para os Estados Unidos também não interessa, né, esse período, né, administrar o caos, governar essa desordem, né, porque pode ser melhor do que um novo, né, no qual ele não tenha um poder hegemônico, né, de liderança, onde o dólar, por exemplo, não seja uma moeda de referência internacional, etc., etc. Então, o papel dele tem sido um pouco postergar, né, vamos dizer assim, a gestação de um modelo, né, de ordem alternativo, né, que seria justamente esse modelo que já vem se desenhando, que a gente pode falar depois melhor, mas um modelo, né, multipolar, onde existam, né, vários centros de poder, né, e a gente vai ver também que quando a gente fala, né, a gestação de uma nova ordem, a gente também pode pensar em algo mais aberto, né, e não, vamos dizer assim, né, um único caminho, mas um embate, uma disputa, né, entre vários modelos de ordem que estão aí na mesa. Eu vou começar um pouco, né, tentando, né, fazer essa pergunta, né, quando a gente está falando, né, uma velha ordem está morrendo, né, porque isso também não é, vamos dizer assim, algo não disputado, né, sobre qual velha ordem, né, a gente está falando. É claro que, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais consensual, a gente está falando daquela ordem que surge no pós-Segunda Guerra Mundial e que ficou conhecida como a Ordem Internacional Liberal, né, onde uma série de arranjos multilaterais foram criados, a exemplo, né, das instituições de Bretton Woods, né, para gerir, para administrar, né, a ordem econômica internacional, garantindo estabilidade, etc., e a própria criação da ONU, né, em 1945. Né, a ideia era que, né, um novo formato de cooperação internacional, de coordenação entre os Estados, né, de solução de problemas coletivos, né, através, né, de arranjos multilaterais, substituiria a lógica anterior, né, que a gente falava que era a lógica da balança de poder, em que você tinha várias alianças concorrentes que se neutralizavam. Então, em geral, a gente pensa, né, nessa ordem internacional, vamos dizer assim, liberal. Só que vocês devem ter visto, há pouco tempo atrás, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, veio à tona falar o quê? A ordem internacional liberal está obsoleta. Em última instância, ele está falando, a ordem que os Estados Unidos ajudaram a criar e que concedeu aos Estados Unidos privilégios exorbitantes, ela, né, não vale mais. Né? Então, isso é um ponto, eu acho que a gente tem que pensar. Então, a gente tem, né, os Estados Unidos, de alguma forma, boicotando, né, essa ordem internacional liberal e os arranjos multilaterais, né, a exemplo da própria Organização Mundial do Comércio, né, no qual ele teve, né, uma participação fundamental, mas tem algo que os Estados Unidos não abrem mão, né, nessa ordem, né, e que, na verdade, foi aquilo que acabou gerando,
né, vamos dizer assim, o grande embate do Trump com o BRICS, que foi justamente, né, o que, né, se chamava muito naquele então, hoje essa palavra quase se tornou proibida, né, que é a tal da desdolarização. Né? Então, o que o Trump fala é, bom, se vocês continuarem avançando, né, nessa história de desdolarização, eu vou taxar, né, 100% todos os países do BRICS. Né? Ou seja, ele faz uma ameaça ao agrupamento como um todo e ele diz, o dólar é rei. Então, não vem aqui tentar destronar o dólar, né? E nesse sentido, esse aspecto da ordem pós-1945, ou seja, o dólar, né, como a moeda de referência internacional, ele, né, vem sendo, vamos dizer assim, algo que os Estados Unidos, né, insiste em não abrir mão em relação a essa ordem. Bom, por outro lado, né, o que a gente tem é justamente, né, esses países do chamado sul global tentando desenhar os contornos de uma nova ordem internacional, né, que está aí, vamos dizer assim, em gestação. Né? É claro que, né, essa ideia, a gente vai falar um pouco mais sobre ela, mas essa ideia não é nova. Né? Na década de 70, por exemplo, no âmbito da Assembleia Geral da ONU, a gente tinha as reivindicações por uma nova ordem econômica internacional, né, onde os países ricos transferissem parte do PIB para os países mais pobres, onde esses países estavam demandando transferência de tecnologia, etc. Então, é isso, o BRICS e as demandas do BRICS, elas não surgem num vácuo. Né? Tem toda uma memória de luta, né? Tem toda, vamos dizer assim, tem toda uma série de raízes históricas, né, que, de alguma forma, estão presentes no agrupamento BRICS. Bom, mas o que a gente está assistindo hoje é algo bastante irônico. Por quê? Porque é o agrupamento BRICS que hoje vem defendendo a ordem internacional liberal, o multilateralismo. Ainda que um multilateralismo, como a Ana colocou, reformado. Né? E reformado, e aí entra, né, o que a Ana já falou, uma agenda reformista. Né? Vamos pensar em termos realistas. Uma agenda reformista seria manter essas instituições, mas, de alguma forma, apenas adaptar essas instituições às novas correlações de força que já não são mais aquelas de 1945. Né? Então, reformar, né, o sistema de cotas, né, das instituições de Bretton Woods, por exemplo, fazer com que o Conselho de Segurança, né, que tem 5 membros permanentes, que arrogaram esse privilégio para eles em 1945, se amplie para incluir, né, vamos dizer assim, as outras potências. Isso é uma coisa, é adaptar as instituições à nova correlação de forças. É bem diferente de democratizar. Né? Então, assim, existe também um embate entre o que é reformar o Conselho de Segurança, por exemplo, incluindo, sei lá, Alemanha e Japão, que foram derrotadas na Segunda Guerra Mundial, ou democratizar, né, que seria justamente ampliar o Conselho de Segurança, sei lá, para países africanos, etc., né, que ele tivesse maior representatividade, etc. Mas o que está na mesa, de fato, é muito mais uma agenda, né, reformista. Quando eu falo que é irônico, né, que os países do BRICS hoje estejam defendendo o multilateralismo, é irônico por quê? Porque quando essas instituições são criadas em 1945, a gente está vivenciando ainda um mundo colonial,
muitos desses estados não eram nem estados independentes. O boom do processo de descolonização ocorre lá pelos anos 60. Né? Então, essas instituições já nascem, né, vamos dizer assim, com um déficit democrático. E, nesse sentido, né, o que a gente sabe é que, por mais que esses países se tornem independentes, continua existindo aquilo que os decoloniais, né, chamam colonialidade, ou seja, continuam existindo, né, hierarquias de todas as ordens, econômicas, raciais, de gênero, dependência econômica, política, epistêmica, né, que tem lugar até os dias de hoje. 2, por que é irônico? Porque esses países fazem questão de dizer que essa ordem internacional liberal, ela foi forjada, foi fundada a partir da desigualdade. Né? A ordem é sustentada pela desigualdade. Né? E a gente já falou isso aqui. E a gente volta à questão do Conselho de Segurança, porque eu acho que ela é muito sintomática. Ou seja, você tem 5 países que são membros permanentes, nenhum país da América Latina, nenhum país da África. Se você considerar que mais de 60% dos conflitos hoje se dão no continente africano, ou seja, a África é tema do Conselho de Segurança, ela é objeto de atenção e de intervenção, mas ela não é um sujeito, né, com poder decisório em termos, né, de membresia permanente, com poder de veto dentro do Conselho de Segurança. É interessante porque a diplomacia brasileira, ela sempre fez uma conexão entre representatividade e efetividade. Ou seja, a ideia de que quanto mais representativo essas instituições, mais eficazes. Isso vai contra o senso comum. Porque o senso comum é que, se você amplia demais, você gera problemas de coordenação política e, portanto, você torna essas instituições menos eficazes. Mas a ideia por trás dessa combinação representatividade e efetividade é que, se você tem, né, vamos dizer assim, países, todos os continentes ali representados, você vai ter a capacidade de dar um diagnóstico muito melhor dos problemas do que 5 países que se acham detentores, né, do olho de Deus, capazes de, né, vamos dizer assim, administrar, né, a arquitetura de paz e segurança internacional como um todo. E isso foi uma contradição quando se deu a ampliação do BRICS. Por quê? Porque vocês sabem que teve uma disputa muito grande dentro do próprio Itamaraty e dentro do próprio governo. A gente fez alguns debates lá no BPC e antes da ampliação muita gente falava, não dá para ampliar, porque vai virar um novo G77. Não dá para ampliar porque o Brasil vai perder, vamos dizer assim, poder de barganha dentro do agrupamento. Mas notem como o Brasil ficou preso numa armadilha. Por quê? Porque o Brasil sempre foi favorável à reforma do Conselho de Segurança, à democratização do Conselho de Segurança. E agora ele está falando o quê? Não democratize, não abra o BRICS, porque isso vai, de alguma forma, minar a eficiência do agrupamento. Então, ele foi pego justamente numa grande contradição. Ao mesmo tempo que se defendia o BRICS em oposição a esses clubes seletos de grandes potências, e que estaria informado por lógicas muito mais horizontais, por abertura à diferença, etc., você tinha ali, de alguma forma, o Brasil colocando um discurso que falava, não, vamos manter os 5 como membros plenos. 5 minutos, tá? Tá ótimo. Vamos manter os 5 como membros plenos. O que eu queria falar aqui também é que essa agenda reformista, ela de alguma forma foi muito pensada para não antagonizar o Ocidente. Então, nessa última
né, cúpula no Rio, por exemplo, a diplomacia brasileira fazia questão de falar o quê? A gente está construindo uma agenda positiva, né? Não é anti, né? Porque o BRICS começou a ser visto como um bloco anti-ocidental, né? Então se falou muito disso, e se evitou, né, por exemplo, citar o Trump, Estados Unidos, a própria ideia de desdolarização, né, na declaração, mas mesmo sendo reformista, o Trump viu aquilo como revolucionário, né, e passou a tarifar alguns países. Tudo bem que, no caso do Brasil, tiveram outras motivações, mas, por exemplo, está taxando a Índia porque, né, compra petróleo russo e, no entanto, não taxa a China, né, que compra mais petróleo russo do que a Índia. Notem o seguinte, a estratégia do Trump foi uma estratégia bilateral, ou seja, uma estratégia que tinha por intuito também dividir o BRICS. E a minha especulação, porque a especulação, cada um tem tem uma ideia porque que Xi Jinping não veio para a cúpula no Rio, foi a única cúpula, né, do BRICS que ele não veio. Para mim foi claramente porque ele estava negociando com os Estados Unidos, e nesse sentido sabia o quão perigoso, né, seria ele estar aqui na cúpula do Rio. Então, essa ideia, né, do Trump de impor tarifas a um e não a outros dentro do agrupamento, acaba dividindo muito o agrupamento. E eu sei que eu vou terminar agora, eu teria mais para falar, mas depois a gente fala, só recuperando essa ideia de que o BRICS não nasce num vácuo, né, de que é muito importante a gente pensar nesses movimentos do então chamado Terceiro Mundo, né? Então, no próprio discurso que abre o BRICS, a cúpula aqui no Rio, o Lula cita Bandung, né? Ou seja, esse espírito de Bandung, né, é algo que vem sendo recuperado, né, pelo BRICS, né? Inclusive, a Ana falou aqui sobre a questão da Indonésia, né? Notem o seguinte, não estou falando que esse foi o único motivo, mas o quão instrumental foi para o Brasil vetar a Venezuela e depois, né, claro que isso já tinha sido decidido antes, mas o primeiro movimento da presidência brasileira foi trazer para dentro a Indonésia no momento, esse ano, que faz 70 anos da Conferência de Bandung, né? Então, por um lado, né, um país que é claramente percebido como anti-ocidental, né, colocado fora, e a Indonésia, que foi ali o berço do movimento dos não alinhados, né, que consegue navegar, né, como a própria Ana coloca, né, entre, né, Ocidente e Oriente, ela é alçada como membro pleno do agrupamento, né? Então, nesse sentido, né, a gente também viu muitas pressões durante o governo Biden, né, de dividir o BRICS, mas em outro sentido, que era a ideia justamente de tentar mostrar, por exemplo, durante a guerra da Ucrânia, que esses países tinham que assumir lados, sobretudo o Brasil, né, que se autorrepresenta como do Ocidente, democracia, etc. Ou seja, você está com a gente, você está aqui com a OTAN, ou você está do lado deles, né? E a forma do Brasil responder isso foi uma forma muito alinhada com todo o pensamento do movimento dos não alinhados. Foi justamente afirmar sua autonomia, né? E na Assembleia Geral condenou a agressão, mas por outro lado também condenou as sanções unilaterais, né? A revelia das instituições internacionais que pesaram contra a Rússia, né? Então, uma das formas de dividir o BRICS também tem sido, e isso é muito claro, né? Assim, desde que eu assumi a direção do BPC, eu tenho, isso para mim tem aparecido sempre, que é uma tentativa de ressuscitar, né, a aliança, né, o IBAS, né, Brasil, Índia e África do Sul, como uma forma também de dividir o BRICS, né? Ou seja, né, de alguma forma trabalhar com essa ideia, né, de que o que essas democracias estão fazendo ali dentro? Por que elas estão ali? Né? Essa é a pergunta aí que
significa? Eu vou parar por aqui, porque eu sei que meu tempo terminou, mas depois a gente pode conversar mais sobre outros temas. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Marta. Passo agora para a professora doutora Débora Gaspar, que é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutorou-se em Economia Política Internacional, aqui no PEP, com estágio sanduíche no King's College London, é coordenadora do LIERE, da Rural, e seus principais temas de pesquisa são Sistema Monetário e Financeiro Internacional, Hegemonia do Dólar, Integração Monetária Europeia. Eu errei o número romano aqui do ENEP. Apenas. Vou pular rápido. Boa tarde, todas e todos. Bom, estou praticamente em casa, né? Passei uns bons 7 anos da minha vida aqui, inclusive no PEP. Queria agradecer a organização pelo convite, cumprimentar as minhas amigas por compartilhar a mesa. Obrigada, Tainá, também, pela mediação. Quando eu recebi o convite para essa mesa, eu fiquei pensando como que eu poderia dialogar com esse tema, que não é minha especialidade, né, o BRICS em si, e o que eu poderia trazer de um aporte específico das minhas pesquisas que se relacionasse com o tema proposto, né, para não fugir do tema da mesa. Ainda mais diante de 2 especialistas aqui que não só conhecem, como vivem o dia a dia das negociações e das questões dentro do grupo dos BRICS e agora os do BRICS+. Então, eu trouxe uma reflexão aqui, que ela tem um pé na história, e onde eu me sinto confortável, que é a discussão de sistemas monetários internacionais, e tentar trazer essa discussão, alguns pontos históricos para a discussão mais atual, para o que está acontecendo mais atualmente, e aí entrar na reação dos Estados Unidos aos BRICS, e aí conjuntural, o que está acontecendo especificamente na era Trump, né? Dentro dessa pergunta mais geral, que é blocos monetários e sistemas monetários no debate sobre os BRICS+, e ordens mundiais. Então, do ponto de vista histórico, eu quis trazer 2 exemplos de blocos, um exemplo de bloco monetário, um exemplo de sistema multimonetário. Em EPI, principalmente aqui no PEP, a gente tem uma certa fixação com os anos 30, né? Isso apareceu na exposição do professor Hernani, e isso aparece também na mídia, e na mídia um pouco mais de profundidade, de fôlego, tipo, mesmo na mídia mais conservadora, Foreign Affairs, Foreign Policy um pouco mais, mas sempre se evoca a ideia de que ampliar a quantidade de moedas relevantes no sistema pode levar a uma fragmentação, que vai levar uma divisão em blocos monetários, que vai levar aos anos 30, que vai levar a uma guerra mundial, assim como acontece com o comércio. Né? Não pode ter protecionismo, porque o protecionismo leva à disputa, e a disputa leva à guerra. Né? Então, isso é bem recorrente na mídia mais conservadora. Mas o que aconteceu nos anos 30? De fato, a gente teve a divisão em 3 blocos monetários. Né? Tinha o bloco residual ali do ouro, comandado pela França, o bloco da Libra, que era o Império Britânico, na verdade, né? E o bloco do dólar, que ainda tinha ficado atrelado ao ouro, mesmo depois do fim do padrão ouro, do segundo padrão ouro, ali em 1931. A gente também sabe aqui no PEP, né, que isso é muito usado pela teoria da estabilidade hegemônica, então a ausência de liderança leva a esse caos. Então, sem líder haverá caos, né? Precisamos de líder. E aí, descendo um pouco mais para uma visão teórica um pouco mais sofisticada, né, do Cox, ele entende que o que aconteceu ali nos anos 30 foi uma conjuntura não hegemônica, então não havia hegemonia, porque não havia bloco histórico no poder nos países que poderiam se projetar para fora. Então, isso também teria levado à configuração de blocos rivais no poder, né? Então, esse é o quadro mais claro que a gente tem do que é o mundo de blocos monetários, anos 30. E
sistemas multimonetários, né? Aqui eu vou fazer uma adesão à tese da Catherine Schenck, que tem um livro sobre a decadência da libra esterlina, que ela arrasta a importância da libra esterlina no sistema monetário internacional até a década de 70, até 72. Ainda bem que o professor Hernani não está mais aqui, porque certamente ele discordaria muito disso. Eu não vou tão longe, mas eu vou dizer só que na década de 50, a área da libra esterlina tinha 35 países e colônias, metade do comércio era feito em libra, e ela denominava mais de metade das reservas cambiais globais. Era outro mundo, com certeza, né? Anos 50, eu vou só pegar um aspecto desse mundo que é importante para a gente gente estava numa ordem financeira muito restritiva, que é a ordem financeira de Bretton Woods, né? Então, as finanças internacionais não são privadas como elas são hoje, como elas começam a ser a partir dos anos 70. Né? Não tem, o mundo da privatização das finanças é o mundo pós 73 e muito mais densamente pós-década de 80. Mas a Libra, além de ter esse papel, né, como reserva e mecanismo de compensação comercial, ela era a primeira linha de defesa contra o dólar. Isso está na Schenck, mas está na literatura como um todo. E onde que a gente vê isso? Tinha muito esforço nos anos 60 para evitar que a Libra sofresse uma crise cambial, porque a crise cambial da Libra deixaria a situação do dólar bem mais precária, e foi exatamente o que aconteceu. Em 67, a Libra sofre uma crise cambial, em 68 acaba o arranjo do ouro, né? O ouro está suspenso para transações privadas desde 68. 71 ele passa a não ter a paridade para transações entre governos também, mas no mercado privado não tem mais paridade desde o sistema de 2 níveis em 68, que é imediatamente posterior à crise cambial da Libra. Então, estou dando uma forçada de barra aqui para dizer que, pelo menos na década de 50, talvez 60, para a Schenck até 72, a gente vivia algo parecido com o sistema multimonetário. Então, talvez não precise ser, né, o fim do mundo, um sistema multimonetário. Como que é a discussão mais contemporânea, né? Esse sistema multimonetário, ele operaria com ativos denominados em várias moedas, reconhecidos como seguros e líquidos, né? Não é um arranjo fácil de se fazer. Num contexto, aí, em contraposição aos anos 50 e 60, num contexto de grande volume de transação financeira privada, né? Não é Bretton Woods, não é a ordem restritiva financeira de Bretton Woods. Para o Ocampo, né, ele diz que esse sistema já existe, ele é inercial, ele vai acabar acontecendo de forma sem grandes rupturas, mas ele ainda é dominado pelo dólar. E aí, em segunda, né, depois vem euro, libra, o ien japonês e a moeda chinesa. E existe já alguma discussão na literatura sobre qual o grau de administração multilateral um sistema desse iria requerer. Né? Essa ideia, por exemplo, de que o FMI poderia fazer uma distribuição mais ordenada de reservas, né? Teria que ter alguma gestão multilateral, porque senão seria meio complicado mesmo. O FMI para o Aichigreen também poderia ser um garantidor externo, né, dessas reservas mais diversificadas. Queria dar uma palavrinha só, vocês estão vendo que eu evitei muito falar em sistema multipolar. Né? Eu estou alinhada com o professor Chico Carlos, né? Mas esse termo tem aparecido. Né? Apareceu ali num editorial que o Aichigreen fez em 22, né? Estamos vendo um movimento em direção a um sistema monetário mais multipolar. É usado meio, né, de forma não muito rigorosa, mas é usado. E nesse relatório do B20, lá de 2011, já é super antigo, mas falando que o B20, né, que é o grupo de business que fica no entorno ali do G20, que eles apoiam o movimento em direção a um sistema multipolar. E aí, fazendo a constatação de que a importância do dólar significa que os objetivos da política monetária norte-americana têm impacto dominante sobre liquidez e taxa de juros no mercado mundial. Então, aí do ponto de vista do mundo corporativo, né? Isso já aparecia há um bom tempo, essa expressão. Aí, blocos monetários na atualidade, né? Então, como que aparece? Aparece muito na literatura também essa ideia de que
blocos monetários podem levar à instabilidade e caos e fragmentação. Desde lá do Stiglitz, né, o Stiglitz comandou aquela comissão na ONU para pensar uma reforma do sistema monetário internacional depois da crise financeira, e ali as recomendações iam muito mais na direção de uma moeda realmente global, né, resgatar os direitos especiais de saque, as recomendações eram nessa linha. E aí ele falava, nesse momento, que um sistema de 2 ou 3 moedas tornaria as coisas muito instáveis. Tem outras referências na literatura, né, levaria a fluxos especulativos e instabilidade. E a ideia, né, esse artigo mais recente, aí de 22, que sem cooperação, né, sem aqueles mecanismos que o Aichinger está tentando conceber, né, o FMI atuando como garantidor externo, sem essas coisas, o sistema poderia caminhar na direção de blocos econômicos, né, ou blocos monetários. Então, essa terminologia volta diante de um aumento da discussão sobre eventual desdolarização, internacionalização da moeda chinesa. Essa ideia dos perigos da fragmentação reaparecem, né, na literatura. Como que isso aparece falando de BRICS, né, também bastante em termos de revisão aqui. No comércio e nas compensações comerciais, né, pode usar moedas locais para transações bilaterais, acordos multilaterais de swap, um sistema mais multilateral de liquidação em moedas nacionais entre os membros dos BRICS. Isso tem aparecido como recomendação mais técnica, mas dentro da literatura de EPI. Tem se apontado também os benefícios de um cenário de governança econômica mais fragmentado e disperso, então, isso tudo na direção mais otimista. O Banco dos BRICS e o arranjo contingente de reservas como uma mobilização coletiva dos BRICS para reformar a governança financeira global. E esse texto mais recente, de 22, que está sendo muito citado por todo mundo que fala de desdolarização, que é esse Liu e Papa, eu vou mostrar um gráfico que aparece. Eles entendem o BRICS como uma coalizão revisionista nessa discussão do sistema monetário, né? E tem a crítica, que é um bloco muito heterogêneo, nas suas várias vertentes, né, política, econômica, ideológica, e de capacidade limitada para empreender qualquer uma dessas mudanças que a literatura mais otimista aponta. Esse é o gráfico que está nesse texto, que ele chama Can BRICS Dedolarize the Global Financial System, né? É um texto que fala sobre desdolarização. Só que o que eu achei muito interessante neles é que eles desdobram para várias dimensões. E eu tenho uma dificuldade com o debate da desdolarização, que é onde está o ponto de virada? Qual é o tipping point? Né? A partir daqui estamos caminhando. Porque tem gente que fala, não, é gradual, mas está indo nessa direção. Que direção? Não fica tão claro a direção que está indo. E aqui eu tive uma visualização um pouco mais clara de para onde olhar e como fazer as medições, né? Não necessariamente concordando com tudo, mas tem muitas estruturas diferentes. Então, tudo que está para cá, né, para esse lado, é economia real. Aí tem reservas, aí reservas realmente houve mudança, né? Tem a cesta dos direitos especiais de saque, houve mudança, tem muita mudança em comércio, tem muita mudança em infraestrutura de pagamentos, e aí não é só China, é Rússia também, muita mudança em precificação de commodities. Mas o outro lado, né, que é funding, né, desenvolvimento finanças para desenvolvimento, que tem ali um saltinho da China, mas depósitos bancários, empréstimos corporativos, e tudo que é investability, que eles chamam ali, né, que é captação, aí mercado acionário e, né, um que eu acho especificamente muito importante para pensar a moeda global, que é para onde os investidores vão em momentos de estresse, né, que é o safe haven, né? Aí ali está bem menos, né? Então, eles partem daquele círculo menorzinho, que é o baixo, né, baixo grau, que há uma expressão de desejo de mudança,
mas poucas implementações de fato e pouca clareza na implementação. O médio há uma diminuição da exposição ao dólar, há alguma infraestrutura estabelecida e há um direcionamento de um caminho para a independência monetária, não necessariamente substituição, mas pelo menos diminuição da exposição e algum grau de independência e autonomia. E o mais alto seria a sua própria moeda substituir o dólar como moeda global, né? Eu acho que deu um pouco, pelo menos para mim, um pouco mais de visibilidade de para onde esse debate pode ir e para onde olhar, né? Então, tá bom, então vamos olhar agora, se eu acho que precificação de commodity é o caminho, então vamos explorar precificação de commodity, né? Ou então conseguir fatiar mesmo, assim como está fatiado aqui, para os diversos caminhos que eles propõem. Reações dos Estados Unidos aos BRICS, né? Eu fiz um levantamentozinho aqui, né? Então, o governo Biden não expressava grandes desacordos, né? No Conselho de Segurança Nacional tem essa ideia de que o BRICS não se tornaria um rival geopolítico. No Tesouro, né, são lugares que eu olho bastante, né? Tesouro, Fed. A Janet Yellen, pelo menos, falava de um desejo natural de diversificação de reservas, de mecanismos de compensação de comércio. No MAGA, né, aí também vou citar o Marco Rubio, e ele está bem na linha do Marco Rubio que a Marta citou, que ele fala de isso foi numa entrevista, né, que ele fala que o mundo ele está multipolar, com várias grandes potências em diferentes partes do planeta. Na literatura de RI, a gente lê isso como uma adesão à ideia de esferas de influência. Não precisa ser blocos, não precisa ser fragmentação total, mas tem ali implícita uma noção de relações internacionais, de que o mundo vai funcionar melhor se cada um controlar a sua esfera de influência, né? Que alguns dizem que é a agenda específica do MAGA para a política externa, né? O Trump, ele é mais histriônico, né? Então ele fala essas coisas, né? Um bloco anti-americano, se tentar desdolarizar eu vou taxar, mas não parece ser o que o aparato de política externa quer, né? E aí, para descer um pouco para onde, eu não sei responder, então nem adianta perguntar, mas de onde eu acharia, onde que eu olharia para ver pontos de veto, né? Se tem uma coalizão que está tentando, ao menos, ter voz em algumas das dimensões mais importantes das relações internacionais, como que a gente vê a resposta da tal potência hegemônica? Talvez nas coisas que sejam vetadas. Então, onde seria interessante olhar? Aí, para onde eu tenho o costume de olhar, não no hiper conjuntural, mas o Tesouro, né? Então, trabalhar numa perspectiva de internacionalização do Tesouro, internacionalização no sentido do COX, né? Como que a burocracia estatal se internacionaliza, como ela tem garras, como ela opera no mundo todo. O Tesouro americano é uma instituição extremamente poderosa, né? Eles têm capacidade de decidir para alguns estados, no caso do Líbano, por exemplo, eles conseguem fechar bancos dentro do Líbano, porque tem relação com o Hezbollah, com alguma entidade que é considerada terrorista, é muito poder que eles têm. O FED, também dá para trabalhar numa perspectiva de internacionalização do FED como burocracia de Estado, né, e suas garras no mundo, e no setor privado, para realmente ir para as forças sociais, né, onde que estaria a movimentação do setor privado para conter eventuais iniciativas dos BRICS, né? Em Wall Street, talvez, eu coloquei o Vale do Silício, porque mais recentemente teve aquela uma certa reação ao PIX, né, ao PIX tomar o lugar dos cartões de crédito. Então, se esse grupo se mobiliza ao ponto de barrar iniciativas locais aqui mais próximas, talvez seja um ponto também interessante de se pesquisar.
Sobre os Estados Unidos, né, tem aparecido muito também na mídia coisa, os Estados Unidos estão cavando a própria cova do Collor, do dólar. Cova mais dólar virou Collor. Onde estariam esses pontos? Nas sanções, né, então as sanções estão fazendo os países se desviarem, né, no sentido da desdolarização. Tem uma literatura incipiente e já meio antiga para falar desse tema, mas falando que não há grandes impactos das sanções sobre o uso do dólar, né? Não quer dizer que não tem impacto nenhum sobre o uso do dólar como moeda de reserva. As tarifas, também está muito cedo para dizer, mas tem gente falando, as tarifas podem fazer com que, né, haja desvio de comércio para outras áreas e isso aumente o ímpeto para usar moedas locais. O velho argumento da insustentabilidade da dívida americana, né, vai chegar uma hora que os credores não vão querer mais os treasuries, porque a dívida é insustentável, a gente já viu isso algumas vezes. E esse petrodólar está meio fora de lugar aqui, mas eu já li gente falando que, pela autossuficiência em petróleo dos Estados Unidos, inclusive exportadores, né, diminuiria o papel dos Estados Unidos na precificação de petróleo, né, e na denominação das transações de petróleo. Aí tem algumas coisas que estão acontecendo na China, né? Tem o mercado de futuros na China, que eles fizeram atrelados ao mercado de ouro, né? Eu falando de ouro, falei que não ia falar de ouro, de Xangai e de Hong Kong, né? Eles fizeram uma operação conjunta para lastrear ali também o mercado de futuros em petróleo. Aí eu coloquei 2 exemplos, né, que é o Adam Tooze falando lá dos perigos do nacionalismo do dólar e o Aishin Green de novo dando o seu pitaco, falando será que o dólar vai continuar sendo o rei das moedas, porque foi uma dominação forjada no comércio, na aliança em instituições, e isso está começando a ficar meio perigoso na era Trump, né? Então, é sempre de certa forma, nessa mídia mais tradicional, né? Isso aqui é do Financial Times, um clamor pela retomada da liderança, né? Volte, porque senão a coisa vai desandar. E para concluir, e tentar voltar para a coisa das ordens, eu trouxe 2 exemplos de discussão de ordem que não são exatamente, elas não foram feitas para a academia, elas são feitas para difusão mais ampla. Um é um texto recente da Foreign Affairs do Ken Berry, em que ele tenta emplacar a ideia de que existem 3 mundos. Então, o mundo do oeste, o mundo do leste e o mundo do sul. E isso gerou uma grande reação na China, dos chineses, acadêmicos chineses falando, não, a China é sul global. Não vem empurrar a China para o leste, porque a ideia da Ken Berry agora leste e oeste estão disputando o sul. Então, sul, se liga, aí vocês são território de disputa. E a China se recolocando. E um que bastante, eu me inspiro bastante no Tooze, né? Ele está escrevendo um livro agora sobre o cinturão e rota, né? Então, ele está mergulhado na coisa da China com mais profundidade. E ele fez uma palestra de abertura em alguma universidade em que ele usou essa expressão, talvez a gente tenha que sair dessa ideia de uma ordem mundial, em que a gente fica buscando o momento fundacional dela. Né? Ele falou, nem Bretton Woods foi tão fundacional assim, foi todo, né, no começo, né, as moedas só foram ser conversíveis mesmo em 58. Em 61 já tinha problema, né? Então foi também um arranjo cheio de remendos. Então, em vez de ficar buscando o momento fundacional, a gente pensar em processos contínuos de organização, né? Que ele chama de world ordering. E ele acha que a China, a hipótese dele é que a China está engajada nesse world ordering. E que o BRICS, ainda mais o BRICS ampliado, tem um aporte que é pensar esse world ordering a partir de nações que são grandes e que são nações que têm, pelo menos, a perspectiva de ter projetos de desenvolvimento nacional em grande escala. Então, são grandes nações populosas que têm condições de dar saltos, né, em termos de desenvolvimento e que ele acha que teria que encaixar aí nessa perspectiva que ele propõe. Para não deixar de falar do Cox, né, então,
o BRICS poderia, né, ser entendido como uma instituição para revisão e reestruturação da própria ordem. O COCS sempre lembra, né, que está tudo sempre muito em movimento e que os projetos estão sempre em disputa. E eu vou terminar, né, falando daquele dado que já foi falado pela Juliane e foi falado pelo Hernani também, né, que mesmo diante daquele quadro lá de desdolarização que eu apresentei, um dado que para mim é muito fundamental tem essa coisa de os países estão diversificando reservas, mas eu não sei se reservas é o lugar mais interessante de se olhar, né? O FMI, por exemplo, é contra reservas, porque reservas é um recurso que está lá indisponível para ser utilizado, né? E também muitas vezes usado para controlar ali o câmbio, né? Mas o volume privado onde o dinheiro está circulando mesmo, né, esse capital privado está circulando mesmo, nos mercados internacionais, o dólar continua dominando, né, os mercados de moeda e estava de um dos lados das transações, de 89,2% de todas as transações. E foi um aumento a partir de 22 para 25. Né? Esse é o relatório que o Banco de Compensações Internacionais libera a cada 3 anos, né, que tem muita informação sobre esse tipo de rolagem, né, de utilização do dólar. Então, eu queria terminar com isso, com esse dado sobre o extremo predomínio do dólar para esse nicho de transações que eu ainda acho que é o mais relevante. Obrigada. Excelente, professora, muito obrigada. Quero agradecer de novo a todos os integrantes da mesa pelas suas exposições. É um privilégio para mim estar aqui mediando a mesa com a minha bibliografia. E eu gostaria de passar imediatamente, então, para a nossa rodada de perguntas e respostas. Alguém da audiência gostaria de começar? Sofia. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Sofia, eu sou aluno de doutorado aqui do PEP. Eu queria primeiro agradecer pela excelente exposição. E a minha pergunta é em relação como ocorre a relação da China com a Índia dentro do BRICS. Porque, na minha visão, a relação da China com a Índia é muito pautada pelas questões regionais e, internacionalmente, é um pouco diferente. Regionalmente é bastante tensa, tem bastante conflito, principalmente nas escaramuças fronteiriças. E internacionalmente tem a pauta de desdolarização, a pauta do BRICS, de uma mudança na governança global, mas também tem tensões, por exemplo, dentro do Conselho de Segurança da ONU, que não é interesse da China que a Índia ganhasse o poder de veto. Então eu queria, nesse sentido, que fosse discutido um pouquinho mais de como ocorre dentro do BRICS essas questões, dessas disputas da China com a Índia, e também trazer a questão de que é possível que uma das razões do Xi Jinping não ter vindo para cúpula do BRICS aqui no Rio, devido às escaramuças que tiveram entre o Paquistão e a Índia, porque a Índia acusou a China de ter dado apoio ao Paquistão, que é bastante plausível, dado que a China e o Paquistão são bastante próximos há muito tempo, principalmente por conta da Índia. Então, eu queria que vocês desenvolvessem um pouco. Obrigada. Podemos coletar uma rodada de perguntas? Pedro. Cumprimento a mesa, muito obrigado pela exposição, professoras. Uma pergunta, foi dito sobre, a professora falou de uma ambição muito limitada por parte do Brasil em relação à cúpula aqui do Rio, e as disputas em relação ao papel do Brasil, né? Eu faço uma pergunta, na perspectiva das professoras, nos estudos, nos diálogos que vocês mantêm, nós sabemos o que fazer com o BRICS? Essa é uma pergunta que eu acho que é importante ser feita, porque, apesar de toda a euforia, o prestígio, a visibilidade, eu vejo uma perspectiva um tanto, vamos dizer assim, carnavalesca, eufórica demais e, às vezes, não é um pouco claro em termos de conteúdo, sabe? E, às vezes, eu me refiro pela própria perspectiva do próprio presidente, do atual presidente, que, embora a política externa seja muito melhor do que a do anterior, parece ainda se pautar apenas em retórica. Sabemos que retórica é importante em política, mas às vezes não consigo viabilizar um projeto, algo concreto em relação
a esse grupo de países que é tão importante para o Brasil. Muito obrigado. Mais uma? Boa tarde a todos, obrigado professoras pela exposição. Eu pesquiso Índia desde a graduação, sou mestrando aqui no PEP, sou Matheus Petrelli, e queria ouvir, minha pergunta ia ser um pouco no sentido do que a Sofia trouxe também, mas não só desse lado das crises internas do BRICS, né, com relação à Índia e China principalmente, mas esse olhar propositivo da perspectiva indiana para o bloco. Queria ouvir um pouco mais, porque a fala das professoras me deixou curioso nesse sentido. Professora Isabela, e aí acho que a gente encerra esse momento de coleta de perguntas, passa para as respostas das palestrantes. Olá, boa tarde. Eu não tenho como não parabenizar a organização, que pensou numa mesa só de mulheres, maravilhosa, a mesa é essencial. Vocês não imaginam a minha felicidade em ver essa composição, e uma mesa tão espetacular, eu gostei demais. Eu queria tensionar em relação à mesa anterior. A Débora assistiu, mas vocês não assistiram. Mais uma mesa formada por professores aqui da casa, na tradição da Maria Conceição Tavares, que está, mais uma vez, colocando em questão, né, a hipótese do declínio da hegemonia americana. Então, o que eu quero perguntar, e aí o argumento central, a Juliane estava nessa mesa também, eventualmente pode contribuir, é que a gente tem ali um processo claro de contenção, né, levado adiante pelos Estados Unidos, que, mais uma vez, é o que o Fiore vai chamar da síndrome de Babel, né, está colocando abaixo a ordem multilateral que ela própria, esse próprio criador gerou, promovendo caos, promovendo a desordem, mas, da mesma forma como nos anos 70, a gente pode ter a hipótese de que pode haver uma reorganização a seu próprio favor. Então, reclamaram, inclusive, do ruínas do Velho Mundo, que não teria uma ruína acontecendo na atual hegemonia americana, mas um processo em disputa. Então, eu queria ouvir uma perspectiva gramsciana de vocês. Está morrendo ou não está? Está morrendo ou não está? Essa é a pergunta. E para a Débora, uma pergunta muito objetiva. Esses 89,2 cabem onde naquele gráfico do Liu e do Papa? Queria agradecer as perguntas, vou tentar responder dentro do possível. Eu queria começar comentando um caso que é quando eu assumi a direção do BRICS Policy Center, a primeira cúpula que eu fui foi a de Joanesburgo, lá na África do Sul, a cúpula do BRICS, e fui a convite dos chineses da CAIS, que é um centro da China. E inclusive o Paulo Nogueira Batista estava lá, etc. E, enfim, tinha um discurso de cada um dos países do BRICS. Mas no lugar da Índia, foi um discurso do Paquistão. Então, para vocês perceberem um pouco o grau de tensão disso, o Xi Jinping também não foi no G20 quando foi na Índia. Enfim, então, eu acredito sim que a questão ali com o Paquistão influenciou. Acho que foi uma série de fatores por que o Xi Jinping não veio. E as questões geopolíticas também têm uma relação, porque no próprio G20, quando, numa primeira reunião de chanceleres, o Brasil trouxe a questão da guerra da Ucrânia, muito porque o Brasil fica muito obcecado com a agenda de paz e segurança por causa da reforma do Conselho de Segurança, também a China um pouco que protestou e falou, aqui não é o lugar disso, de estar discutindo guerras, o propósito do G20 é outro. Então, eu acho que também por parte da China, porque tinha acabado de acontecer o ataque Israel, Estados Unidos ao Irã, a China ficou com muito medo de que essas questões dominassem a agenda e cobrassem também um posicionamento coletivo. Então, acho que teve a ver com a questão da Índia, enfim, existem tensões ali na
na fronteira, e eu sempre falo, é ali no Himalaia, ou seja, a gente tem, né, o nome Sherpa do BRICS, o Sherpa do G20, que vem dali daquela pessoa que conduz, né, para a paz, etc., que vem ali do Himalaia, né, e ali que está um foco de tensões enorme entre China e Índia, né? Enfim, né, agora parece que também, em função das tarifas do Trump, né, parece que há uma propensão da Índia também ir se afastando um pouco da Rússia, né, para evitar as tarifas. Então, eu acho que enfim, vamos ver, né, se de fato o Xi Jinping estará na Índia. Acredito que não, mas veremos. Em relação à questão do BRICS, né, e se a gente tem, pelo que eu entendi, né, se a gente tem, vamos dizer assim, né, uma política, né, mais concreta, propositiva, estratégica, etc., né, eu sempre falo, né, que, enfim, que lá no BRICS Policenter, a gente trabalha com a ideia de nem romantizar o BRICS aqui. Aquele negócio, ruptura, contra-hegemônico, etc., nem demonizar. Porque agora que novos países entraram, sobretudo do Oriente Médio, né, a tendência de demonizar o BRICS vem sendo muito grande, né? Então, a gente tenta entender o BRICS nas suas complexidades, né? A Ana apresenta lá, né, vamos dizer assim, né, os 3 níveis de análise, o geopolítico, né, o que se dá entre países do BRICS, ou seja, né, a relação altamente desigual que existe entre China, né, e Brasil, né, uma divisão, né, de trabalho ali nos moldes coloniais, etc. Então, a gente sempre, né, vê o BRICS desde essa perspectiva. Eu acredito que, né, e isso também, assim, para pegar um pouco a questão do Bolsonaro, né, o Bolsonaro, eu acho que se ele fosse o Milei e não tivesse entrado ainda para o BRICS, ele não entraria, né, mas como ele já estava lá, né, e obviamente, né, ele tem uma base muito forte, né, no agro, né, ele se manteve no BRICS, mas era uma pegada muito pragmática. Né? No caso do Lula e do próprio PT, o BRICS está alinhado com as ideias históricas do PT, né, de multipolaridade, de defesa do multilateralismo, né, de uma ordem mais inclusiva, democrática, etc. Então, acho que, de alguma forma, o BRICS dá possibilidades, né, para o Brasil, tanto num plano mais material, né, porque agora, enfim, com as tarifas / sanções, né, a gente tem, né, e isso foi colocado pelo próprio Plano Brasil Soberano, né, essa ideia de diversificar, né, o comércio e, portanto, as relações entre a BRICS também, vamos dizer assim, dá essa possibilidade, ainda que a China, né, esteja lá, e quem está entrando, obviamente, é muito pautado pela agenda da China, mas eu acho que também dá uma, vamos dizer assim, um papel, é uma estratégia simbólica também para o Brasil, de busca de autonomia, enfim, então, de afirmação da soberania, etc. Então, eu acho que o BRICS dá isso. Mas, é claro, o próprio Brasil teve todo um questionamento, né? A gente veio acompanhando o G20, né? Chegou em janeiro, a galera, tipo, em reunião do BRICS, continuava falando, não, G20, desculpa, BRICS, né? Aquela coisa, o BRICS ficou ali, o pessoal fala, um sanduíche entre o G20 e a COP30. Então, a galera ainda está falando de G20, começou a falar de COP30 e cadê o BRICS? Né? Então, eu acho que também teve isso, porque parte do Itamaraty, né, vê com maus olhos o BRICS. Então, eu sempre falo assim, a política de não alinhamento, né, como uma ideia, né, que vem sendo perseguida, também
também é uma política doméstica para ganhar eleições. Né? Por quê? Porque o Lula vai para a China e para a Rússia, a oposição cai em cima. Aí o Lula vai para o G7, os apoiadores do Lula caem em cima. Então, no final das contas, ele também internamente, ele vai navegando. E nesse sentido, portanto, esse não alinhamento também atende a, vamos dizer assim, uma estratégia doméstica voltada para as eleições no ano que vem, ou seja, nem está lá, nem está cá. E nesse sentido, navega por múltiplos espaços. Bom, em relação à hegemonia norte-americana, e aí para pegar, não sou da área de economia política, então vou deixar aqui com quem conhece mais, mas para pegar um pouco essa questão que a gente chama em relações internacionais, que agora já é batido, do soft power, de uma liderança mais intelectual. O que a gente está vendo hoje, e a gente pode ver isso muito em relação à competição que está se estabelecendo em relação à América Latina, e isso é muito importante a gente estar de olho, A gente tem a questão da Venezuela agora, então a gente tem sim, uma hegemonia, que vem se tornando, cada vez menos baseada num consenso e mais assumindo uma dinâmica coercitiva que tem um efeito, claro sobre o poder de atratividade dos Estados Unidos e um boicote, vamos dizer assim, e toda essa, vamos dizer assim, esse afunilamento do espaço acadêmico, ou seja, tudo que era, vamos dizer assim, ligado, o fato dos Estados Unidos ter um sistema universitário muito internacionalizado, massivo, etc., e que era o grande poder atrativo dos Estados Unidos, hoje vem sendo deliberadamente encurtado. Então, eu acho que existe também essa disputa. E a China vem ganhando cada vez mais espaço. E aí eu não estou falando só espaço em termos materiais, que sim, mas também cada vez mais, vamos dizer assim, consenso, cada vez mais atratividade na América Latina. E como que ela ganha isso? Porque ela fala, uma das formas, vamos dizer assim, da influência chinesa na América Latina nós não somos os Estados Unidos. Então, a gente não quer intervir, a gente não quer mudar regime político. Então, isso para uma região que, historicamente, foi alvo de práticas coloniais, neocoloniais, etc., o fato da China ter essa posição, e está, enfim, investindo em infraestrutura, etc., etc., coloca a China também numa posição de uma maior entrada, não só uma entrada material, mas também uma entrada simbólica. Isso tudo para falar justamente que eu acho que isso, de alguma forma, faz com que essa hegemonia norte-americana, na medida em que esses sintomas mórbidos estão aí aparecendo de uma forma muito mais clara, haja vista a própria justificativa porque os Estados Unidos não foram para o G20 na África do Sul. Olha que um racismo explícito, ou seja, ele está falando de um alegado genocídio branco, quando, na verdade, os africanos têm 80% das terras na África do Sul, contra 8% das terras das pessoas negras. Ou seja, um sistema claramente fruto do apartheid, e que ele simplesmente inverte a lógica. Ou seja, algo que não poderia ser dito dessa forma, pelo menos desinibida, agora é colocado de uma forma clara e com uma justificativa para não ir na África do Sul, inclusive barrando a África do Sul para ir para o G20, não sei se vocês viram, no ano que vem, que vai ser nos Estados Unidos. Então, para mim, isso assim, vamos dizer assim, um atestado um pouco dessa dinâmica moribunda aí, mas elas vão poder falar mais aí da economia política internacional.
Vamos tentar ser breve. Obrigada pelas perguntas e os comentários. Eu também não sou estudiosa da Índia, então não sei se vou poder aprofundar muito isso para você, mas na relação comercial de investimentos, a Índia ela destoa, né, dos demais BRICS. Se você pega o BRICS composição original, a Rússia houve uma inflexão, ela era deficitária em termos comerciais, depois ela se tornou superavitária, mas África do Sul e Brasil são superavitárias, né, no comércio com a China, e a Índia tem um padrão deficitário de comércio nos últimos 10 anos. A Índia compra muito mais da China do que vende. Mas a mudança mais interessante é a pauta comercial, né? Enquanto Brasil e África do Sul são exportadores de commodities, e o Brasil, commodities muito concentrada, né, na soja e depois no minério de ferro, carne e milho, a África do Sul é em commodities, mas tem alguma diversificação maior, carvão, mas também produtos agrícolas, flores, etc. A Índia tem uma pauta mais diversificada e exportação de medicamentos químicos com algum valor agregado que destaca, né, a Índia frente aos outros. A Rússia exporta prioritariamente gás, né, para a China. E acho que ali é uma disputa, talvez Isa também sabe um pouco, mas uma disputa muito regional, né, de potências regionais com históricos, né, muito significativos, relevantes, civilizações inteiras, impérios, né? E aí, obviamente, há uma tensão ali regional maior, tensão de fronteira, né, como a Marta mencionou, aí no Himalaia. E na minha leitura, eu posso estar sendo até um pouco ingênua, né? Mas eu acho que a Índia acaba fazendo aquilo que o Brasil gostaria de fazer, que é, na verdade, jogar muito bem com a disputa de poder entre China e Estados Unidos e extrair ali o melhor. Eu fiquei muito impressionada quando eu vi o Modi assim, sendo recebido com tapete vermelho no Congresso norte-americano, e o Lula, ele faz a foto apertando a mão, né? Assim, o nível de interesse dos americanos para a Índia é imenso, né? Tecnológico, etc. Então, a Índia consegue jogar muito bem com essas tensões e, estava aqui também a pergunta, e me parece que tenta tirar um proveito disso. Agora, isso afundou, né? Com as tarifas, foi taxado em 50% também, e aí há uma certa reorganização. Eu me lembro só de escutar, assim, né, os colegas diplomatas, quando, por exemplo, pega 2019, né, 2018, que a culpa do BRICS foi na Índia, eles falavam muito da dificuldade da mesa de negociação, esse dia a dia diplomático que, por sorte, não tem que fazer muita atenção, muita, assim, que a China falava uma coisa, a Índia negava, a Índia falava uma coisa, a China negava, esse reme-reme diplomático era muito tenso, e depois eu entendo, né, que a Índia, ela tem, tal como o Brasil, entrando um pouco na discussão do Brasil, tem um certo path dependence, né, das instituições, então é melhor estar dentro do que estar fora. Na época da expansão, a Índia também não era muito favorável, mas falou, não, vamos embora, porque, né, deixa o barco seguir e ver o que eu ganho, né, com isso. Então, essa é a minha, enfim, pelo menos aí minha pequena impressão. No caso do Brasil, eu acho que falta uma estratégia mais clara, falta mesmo, né? Se você tinha aí um Celso Amorim nos primeiros anos do BRICS ali olhando de forma mais estratégica, hoje ele não tem o mesmo olhar do início. O BRICS ficou, como Marta falou, né, no governo Bolsonaro, um low profile, né, um baixo perfil, mas ainda assim não houve retirada, e principalmente nas relações com a China, você tinha lá Bolsonaro e os filhos, né, com uma retórica anti-China, mas o establishment brasileiro e nossa indústria e agronegócio, obviamente, contrários. Então, eu fiz uma análise antes da pandemia, né, em 2019, né, primeiro ano do governo Bolsonaro, acho que foi assim, histórico, né? Houve a visita do Xi Jinping ao Brasil, por culpa do BRICS, a visita do Bolsonaro à China, numa comemoração interna, que agora eu esqueci qual, 2019, não lembro qual foi, mas assim, importante. Tereza Cristina, né, da agricultura, indo N vezes, e Mourão indo N vezes para a China. Foi muito intenso aquele primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Então, ali a cara do... Só para trazer um pouquinho anterior, o Temer também não alterou isso. Eu lembro nas brincadeiras, né, o Serra errou o nome do BRICS, não sei quem viveu aí o golpe, né, de 2016, o Serra não sabia quem era o BRICS, incluiu Espanha, Argentina.
Aí houve uma brincadeira, o Brasil acabou o BRICS, né? O golpe acabou o BRICS, aqueles mais eufóricos. E claro que não acabou isso, o Temer foi, voltou, porque esse interesse vamos dizer, das nossas burguesias permaneceu, né? Então isso foi para além da retórica, mas não tem uma estratégia muito clara. Isso eu acho que a gente está perdendo um bonde da história, inclusive de conseguir extrair mais dessas tensões entre China e Estados Unidos, mais para os processos de desenvolvimento brasileiro. A gente tem que conseguir isso. A gente está no melhor momento das relações com a China em termos políticos, a China está aberta a isso. Eu e Marta participando desse estudo sobre reindustrialização no Brasil. E os chineses têm querido hoje escutar o que nós vemos como desafio para a nossa reindustrialização. Então falta a gente tirar melhor proveito disso. Eu sou, a Isa, da barra dos BRICS pessimists. Assim, tem os BRICS, né, eufóricos e tem os... Eu também sou daqueles que, como a minha amiga Débora, entende que a hegemonia norte-americana, o Império Formal norte-americano, né, para ir com a linguagem do Punnett, conseguiu integrar com muita eficiência, né, todos nas suas cadeias de valor, nas suas cadeias financeiras. É muito difícil romper. Estava te mencionando esse artigo de um colega que estudou comigo no Canadá, o Stars, que ele faz esse estudo das cadeias das multinacionais. É muito difícil desfazer esse laço formado pela integração ao Império Informal norte-americano, né? Então, não é de um dia para a noite, eu acho que ainda está vigente a hegemonia, mas muito tensionada, muito disputada e se reconfigurando, sem dúvida nenhuma. Muito em razão da postura da China a partir de Xi Jinping em 2013. Acho que a hegemonia americana precisa se reconfigurar. Obrigada, Isa. 2 minutos para falar de crise dos anos 70. Legal. Vou começar pela a dúvida mais pontual. Aquele dado é de todas as transações, mas no relatório do BIS, o que puxa muito é as transações over the counter, que são transações que não são padronizadas, elas não acontecem em bolsa, são transações bilaterais entre instituições financeiras ou entre instituições não financeiras e financeiras, elas estão fora das cotações em bolsa, né, elas são contratos não padronizados. É isso que puxa muito o índice para cima. E aí o que é impressionante é que de 22 para 25 isso aumenta, né? Então há mais busca por fazer esse tipo de transação usando o dólar, né? Como fazer isso? Na primeira mesa a gente falou sobre anos 70 e eu vou falar só uma coisa. A crise dos anos 70 ela é uma crise do padrão de acumulação. Então, se a gente vai fazer um paralelo a partir disso, a gente teria que buscar o que está acontecendo com o padrão de acumulação atual. É uma crise do neoliberalismo, é uma crise do neoliberalismo produtor de desigualdades socioeconômicas e desigualdades em termos de patrimônio, né, das mega grandes empresas e o resto. E onde está sendo pensada, em que termos está sendo pensada as formas de liberação dessa crise. E no caso dos anos 70, não é direto, né, não é um fenômeno claro. Tem a pressão sobre o dólar, tem a suspensão primeiro do padrão da conversibilidade com o ouro, e aí tem um período longo que só termina em 76 com a reforma do FMI. Entre 71 e 76, há muita negociação, há um esticamento desse padrão de, tá bom, vamos sair... Não era exatamente uma solução negociada, mas há ao menos uma necessidade de institucionalizar as decisões não negociadas, né, que acontecem na Jamaica em 76. E aí eu acho que a superação da crise do Fordismo, ela vem depois. Ela vem já com o choque, com os governos dos anos 80... Então, só, assim, de forma totalmente displicente, deixar aqui que acho que teria que se pensar nesses moldes, e tentar entender o que está acontecendo em termos de padrão de acumulação, desigualdade e losse de tentativa de superação. Obrigada. Agradeço novamente aqui a mesa, excelente.
Devido à adiantada hora, convido todo mundo para o café, para fazer uma pausa rápida, porque às 18 horas nós voltamos aqui para a conferência especial com o nosso querido professor José Luiz Fiore. Obrigada.